Congresso, mas, por outro lado, não está fazendo o mínimo da articulação política, que não é toma lá da cá só. Isso, Natuza, eu acho que você toca no ponto fundamental. Eu estava conversando até hoje com um ministro do governo que está preocupado com esse ambiente. Primeiro, no seguinte sentido, e isso é importante, a necessidade de pacificar o ambiente. Muita gente fala, foi bom o ministro Weintraub foi lá e desafiou todo mundo. É isso que o governo quer, manter o tom de campanha, de palanque. Se for isso, ele falou para o eleitorado específico, aquele eleitorado mais base do presidente Jair Bolsonaro, aqueles chamados bolsonaristas. Agora deixa de dialogar com um segmento do país importante, até aquele segmento que votou no presidente Jair Bolsonaro. Então, essa é uma questão, pacificar. E segundo, tem que gastar a sola de sapato. Não necessariamente ninguém está defendendo tomar lá da cá, reprovável. É importante mudar essa prática no país. Agora, para fazer isso, é preciso aí gastar muita saliva, viajar pelo Brasil, trazer parlamentares e unificar um grupo que dê sustentação, e isso não está acontecendo. Não está acontecendo, diga-se de passagem, no próprio partido do presidente Jair Bolsonaro. Na própria articulação política você tem um desentendimento. Líder do governo que não fala com o líder do governo, então uma coisa assim, é difícil, é algo que espanta, porque você os 54 deputados do PCL, nenhum conversa a mesma língua. Então a gente vê um falando mal do outro. Então é algo que é um alerta. E aí, dito isto, aí que você tem essa questão do Congresso Nacional, que começa a fazer uma agenda paralela do governo. E, pelo menos, diga-se passar uma coisa importante que eu acho que foi dado, vamos falar de blindar o ministro da Economia, mas eu acho que eu acrescentaria algo, blindar esse valor de R$1 trilhão, que o ministro Paulo Guedes tem falado, que é o valor de R$1 trilhão em 10 anos, que é o mínimo do mínimo para justificar uma reforma da Previdência robusta. O João pode falar sobre isso, que tem um peso na questão política, mas o país chama de falar reforma. Pois é, essa questão assim, o que interessa é se é 1 bilhão, se é 1 bilhão e 200, que menos do que isso já dá 1 trilhão, desculpe. Então, essa questão, se quem vai ser o protagonista principal, se vai ser o Congresso, a Câmara, no caso, ou o Palácio do Planalto, não faz muita diferença. Não importa quem domina a bola. Agora, exatamente. É interessante aí, porque qual é a dificuldade de você aprovar uma reforma da Previdência em qualquer governo, em qualquer país? É que no momento da discussão e da aprovação, você tem necessariamente um desgaste político. Mas no caso do Brasil, é tão flagrante que se você não resolver isso, o país não sai desse buraco, que também há a possibilidade de um bônus ali na frente. Então, quando a Câmara assume esse protagonismo, ela também está chamando assim o seguinte: eu vou fazer uma aposta, eu enfrento o problema agora, mas deixo o governo depois sem ter a autoria plena desse projeto. Exatamente. Eu já vou me despedir do camarote, do Valdo. João, fica comigo, porque a gente ainda vai falar de dólar. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Boa noite. A piora das expectativas para a economia mundial e a incerteza sobre o andamento da agenda de reformas, que a gente acabou de falar aqui, fizeram o dólar disparar mais uma vez, mantendo-se acima de R$4. A moeda americana fechou a sexta-feira na maior cotação desde setembro. A disputa comercial entre Estados Unidos e China se renova a cada semana. O mercado financeiro ficou em alerta mais uma vez no mundo todo. No Brasil, o dólar registrou a maior alta durante o pregão desde setembro do ano passado, R$4,11. Depois recuou um pouco e fechou o dia valendo R$4,09. Boa parte do mercado imaginava que isso estava evoluindo positivamente e houve 4, 5 passos para trás com aumento de tarifa entre os dois países. Então, recentemente houve um comunicado por parte da China dizendo que os Estados Unidos estão dificultando a negociação, então isso acaba refletindo em todos os países emergentes. Mas não são só os fatores externos que vêm impulsionando o dólar. O ritmo lento na tramitação da reforma da Previdência no Congresso e as constantes crises no governo também têm deixado os investidores inseguros e pressionado o câmbio. O que pesou, na minha opinião, foi um pouco do clima de incerteza em relação à capacidade do governo articular uma agenda breve e uma agenda que atinja com intensidade a reforma da Previdência, que é a coisa que o mercado mais espera. A situação política não está permitindo
que o mercado veja isso de maneira clara e fica aí balançando. Isso aumenta a volatilidade, aumenta as incertezas. No ano, o dólar acumula alta de quase 6%. A Bovespa, por sua vez, opera perto da estabilidade. Apesar da queda de mais de 4,5% nesta semana, o acumulado do ano segue positivo. Ou o governo sinaliza de maneira bastante efetiva o calendário e a abrangência da reforma, ou a gente vai continuar a ver o aumento da volatilidade, esse comportamento bastante intenso do dólar. Oi, João, uma pergunta para você. A gente sabe que tem um efeito externo, Estados Unidos, China, influenciando a depreciação do real, mas o fator interno parece que está pesando um pouquinho mais. Qual é a perspectiva daqui para frente? Ele está pesando mais porque a moeda brasileira, o real, se desvalorizou mais em relação a outras moedas do país emergente. Então, é uma medida claríssima de que tem o efeito externo, tem o nosso problema de sempre aqui. É interessante a gente observar, Natuza, que é o seguinte: ontem mostramos aqui no telão que o dólar chegou a 3,65 ali no início do ano, em janeiro. Está acima de 4 agora. O que aconteceu neste período? No fundo, nada mais do que o aumento da incerteza em relação à agenda econômica, que depende da política. Dá para você avaliar, João, você concorda com a avaliação de que essa semana foi a semana mais difícil do ponto de vista da incerteza? Não sabemos a próxima, né? Esse Mas é o desafio. É uma semana difícil porque teve você tem um acúmulo de problemas na área política que vocês vêm dando aqui praticamente todo dia. Então isso aumenta a incerteza. Tem outro aspecto, Natuza, que é o seguinte: desde o início do governo, os investidores brasileiros estão mais otimistas do que os estrangeiros em relação ao Brasil. Então o investidor estrangeiro saiu e não voltou. Até hoje ele está na espera de que realmente haja alguma coisa efetiva aqui. De uns tempos para cá, com essa certeza política toda, o investidor brasileiro também começou a ficar desconfiado da coisa. Então acentuou esse problema. Porque quando eu mencionei essa cotação de 3,65 no início do ano, significa o seguinte: tudo isso por conta dessa incerteza política, que o Brasil não tem problema de dólar, tem reservas cambiais de quase 400 bilhões de dólares, não tem problema de déficit externo, ou seja, não tem que ficar fazendo dívida para pagar seus compromissos. Então é simplesmente uma incerteza mesmo. Então hoje o ministro Paulo Guedes chegou a citar isso: olha, esse nervosismo, isso passa, é claro que passa, dependendo dos passos seguintes aí na agenda política, porque tudo pode voltar se a coisa tomar um bom caminho, senão é o que estamos vendo. Pois é, vamos aguardar e semana que vem a gente vê se essa foi a pior ou tem outra ali que bate o recorde. João, muito obrigada, boa noite para você, ótimo fim de semana. Para você também e para todos. O ex-ministro José Dirceu se entregou agora há pouco na Polícia Federal em Curitiba. Ele voltou a cumprir pena em regime fechado. A gente vai ao vivo até a capital paranaense falar com o repórter Marcelo Costa. Marcelo, boa noite. Quais são as últimas informações que você tem? Oi, Natuza. Boa noite. O ex-ministro José Dirceu chegou à carceragem, superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba, às 9h30 da noite. Ele falava ao telefone quando chegou. A gente tem imagens da chegada do ex-ministro. Ele foi de carro de Brasília até Curitiba, conforme tinha avisado a defesa do ex-ministro. E essa viagem durou bastante tempo, durou mais de 16 horas, e hoje à tarde a defesa avisou o juiz que determinou a prisão que não poderia cumprir o prazo estabelecido pela Justiça para que José Dirceu chegasse a Curitiba. O prazo inicial era às 4 da tarde. A defesa avisou o juiz que ele não iria conseguir chegar, e o ex-ministro chegou só às 9h30 da noite. A acusação que pesa contra José Dirceu neste processo em que ele passa a cumprir pena é de corrupção e lavagem de dinheiro, naquele processo em que o ex-ministro é acusado de ter recebido R$2.100.000 de propina de uma empresa que forneceu tubos para a Petrobras, investigação feita pela Lava Jato. Ontem, o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, julgou os últimos recursos de José Dirceu nessa ação. A defesa do ex-ministro pedia que os crimes imputados a ele nessa ação fossem considerados prescritos, mas a tese da defesa não prosperou e logo em seguida veio a ordem de prisão contra o ex-ministro José Dirceu. A defesa de José Dirceu disse que vai recorrer também dessa decisão. A gente lembra também que o ex-ministro já havia sido condenado em segunda instância na Lava Jato. São 2 condenações confirmadas pelos tribunais superiores, e uma dessas condenações, a primeira, ele ainda espera julgamento de recursos em tribunais superiores. A gente também lembra, Natuza, é bom lembrar, que o ex-ministro
cumpriu pena no mensalão do PT e já havia ficado aqui em Curitiba preso por quase 2 anos por conta das acusações da Lava Jato. Agora, a partir de hoje, passa a cumprir a pena de 8 anos e 10 meses a que foi condenado nesta ação específica da Lava Jato. Natuza. Marcelo, boa noite para você. Muito obrigada pelas informações. Sexta-feira de caos no Rio de Janeiro. A queda de parte do teto de um túnel na Zona Sul se somou a outras interdições e deu um verdadeiro nó no trânsito. O acidente, felizmente, não deixou nenhum ferido. Mas como continua chovendo e há risco de novos deslizamentos, a cidade está em estágio de crise. Bairro da Gávea, Zona Sul do Rio. Os moradores da região ouviram um grande estrondo na hora do almoço, por volta de 12:30. O Centro de Operações da Prefeitura confirma, então, que desabou um pedaço da estrutura do túnel em cima de um ônibus. O túnel acústico Rafael Mascarenhas é a principal ligação entre as zonas sul e oeste. Na hora do acidente, o movimento era grande. Por sorte, só tinham 3 pessoas no ônibus atingido: o motorista e 2 passageiros, que estavam sentados no fundo do ônibus. Aquele ponto ali estava um desmoronamento de terra, só terra, barro, né, caindo muito. E eu fui jogando o ônibus pro lado esquerdo, né, para sair daquilo ali. E daqui a pouco deu aquele estalo, eu joguei, fechei o cara, daqui a pouco deu estalo e já veio tudo abaixo, já caindo. E quando eu vi caindo em cima do ônibus ali, eu me joguei ele para baixo entre o banco e o volante ali. Chove desde terça-feira no Rio de Janeiro e o terreno da encosta ao lado do túnel estava encharcado. A terra deslizou e a cobertura do túnel não resistiu ao peso. 5 vigas de concreto desmoronaram. Foi tipo a 1 metro, o carro da frente, entendeu? Já estava debaixo do viaduto. O meu, o dele, são os 2 carros que estão lá dentro ainda. Só Deus pode falar o que eu passei. Logo depois do desabamento, a cidade ficou um caos. A Avenida Niemeyer, outra ligação entre a Zona Sul e a Zona Oeste, estava interditada desde ontem e só foi liberada à noite. E por conta de outro acidente, o túnel Rebouças, que liga a Zona Sul ao centro, também chegou a ser fechado. Para evitar que o nó no trânsito piorasse, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, pediu que a população ficasse em casa. Eu peço à população que não saia de casa, que a maneira que puder evitar sair é melhor. Por medidas de segurança, a gente não pode passar dessa faixa amarela, mas mesmo de longe, a gente consegue acompanhar um pouco do trabalho das equipes, que estão usando um guindaste e uma escavadeira para retirar as estruturas de concreto e o ônibus. Durante esse trabalho, uma das estruturas apoiadas caiu. Jorge, afasta, a estrutura se mexer, está caindo. À tarde, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação divulgou uma nota em que reconhece que aquela estrutura não foi projetada para receber sobrecarga de peso. A nota diz que o solo da encosta próxima ao local do desabamento ficou encharcado por conta do volume de chuva e deslizou. É uma coisa difícil de se prever, muito difícil de prever. Aí o escoamento de terra se deu exatamente onde aquele túnel encosta no morro. Se nós pudéssemos pensar isso há 40 anos atrás, na época que isso foi projetado, nós não deveríamos ter deixado que essa cobertura acústica se encostasse muito na elevação. Porque quando caísse, ela teria um espaço para cair na via sem derrubar aquela telha. Mas este especialista acha que a estrutura não estava bem conservada. Acho que a falta de manutenção também. A gente vê vegetação na cobertura de todo o telhado do túnel. Também você vê vegetação nascendo nas laterais, nos muros de arrimo, quer dizer, o que indica uma falta aí há infiltrações e a falta de manutenção, de ter uma limpeza disso. Um levantamento feito pelo gabinete da vereadora Tereza Berger, do PSDB, aponta que os gastos da Prefeitura do Rio, com manutenção de túneis, viadutos, pontes e passarelas, vêm caindo nos últimos anos. De 2013 para cá, a redução foi de mais de 80%. Este ano, até agora, a Prefeitura investiu R$ 439 mil. E do Rio de Janeiro a gente vai para o Recife. 2 meses depois da ação da Prefeitura, que retirou 3.000 pessoas de um dos prédios mais conhecidos da cidade, o edifício Holiday, muitos ainda não têm onde morar. Eles tiveram que sair por medidas de segurança e só podem retornar quando o prédio, que é um marco arquitetônico da cidade, passar por uma grande obra.
Mas até agora, o dinheiro para a reforma ainda não apareceu. Um gigante bem no coração desse bairro que é uma saudação. Boa viagem. Edifício Holiday. Desde 1957 ele desponta na paisagem da orla mais famosa do Recife. O que antes era um símbolo da expansão imobiliária virou uma espécie de favela vertical. O Holiday, por suas características de oferta de apartamentos muitíssimo pequenos, ao longo do tempo ele perde valor imobiliário. E quem começa a adquirir ou por aluguel de valores mais baixos, portanto próprios à renda familiar de populações de renda mais baixa, o Holiday passa a ser uma opção para viver num lugar com oferta de trabalho, com oferta de lazer, sem falar de viver num edifício emblemático nas cidades, é um marco urbano. 476 apartamentos distribuídos em 17 andares abrigavam até 2 meses atrás quase 3 mil pessoas. Os corredores com a pintura gasta e o emaranhado de fios denunciam a falta de manutenção. Em março, uma pane elétrica deixou os moradores sem luz por dias. A Companhia Energética de Pernambuco, a CELP, decidiu não religar o sistema por falta de segurança. Pouco depois do apagão, o Tribunal de Justiça de Pernambuco ordenou a desocupação do prédio. Um juiz aceitou os argumentos da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros de que havia risco estrutural e de incêndio. Todos os moradores tiveram que sair e só vão poder voltar depois de uma grande reforma. Eu lutei durante 27 anos para comprar meu apartamento, para construir tudo que eu tenho. Eu não tenho para onde ir. Eu tenho 10 anos aqui, não é uma vida, mas é 10 anos, tá entendendo? E eu agora vou fazer o quê? Pagar aluguel de casa, né? O aluguel de um apartamento no Holiday custava entre 350 e 500 reais, bem menos do que os prédios ao redor. Boa Viagem tem hoje um dos metros quadrados mais caros do Recife. Depois da desocupação, os moradores tiveram que dar o jeito deles. A gente vai morar ali na beira do canal, que eu aluguei um cantinho a pulso, né? Porque eu ganho um salário e vou pagar no centro. Foi o lugar mais em conta que eu achei. Porque é próximo do meu trabalho e próximo da escola da minha filha. Você retira de um bairro bem localizado, onde as famílias tinham relações, né? De geração de renda, relações em relação aos serviços prestados ali, e a localização é um elemento fundamental, né, da moradia adequada. Você simplesmente retira e não dá uma outra oportunidade de moradia para essas famílias. O cadeado que fechou o acesso ao prédio mudou radicalmente a vida dos moradores do edifício Holiday. Muitas dessas famílias passaram a fazer parte do imenso grupo de pessoas que não têm onde morar no Brasil. A maior parte delas está em grandes cidades, como Recife, onde há mais oferta de serviços públicos e emprego. A calçada em frente ao prédio virou a casa e o escritório do síndico. É aqui que ele fica dia e noite desde a desocupação. José Rufino trabalhava fora, mas acabou ficando desempregado. Optei por ficar aqui, morando dentro do meu carro, na frente do condomínio. Minha mãe já me chamou, me intimou a ir para casa. Eu não fui porque é do interior. Se eu for para o interior, vou abrir mão de lutar pelo que eu acho que eu tenho direito, que nós temos direito. Ele coordena a vaquinha aberta para receber dinheiro para a reforma do edifício. Por enquanto, ela ainda está magrinha. Arrecadou cerca de 5 mil reais. Pedimos que o condomínio não seja esquecido por aqueles que pensaram em trabalhar e nos apoiar, agradecendo já a todos que nos apoiam. José Rufino destaca outro problema que precisa ser enfrentado: a inadimplência. Mais da metade dos moradores está com a taxa de condomínio em atraso. Estamos fazendo a listagem de moradores, poceiros, aqueles que têm escrituras ou que moram há mais de 10 anos, para começar a cobrar eles, cobrar dívidas atrasadas, cobrar uma taxa. Condomínios são empresas, basicamente. Elas precisam ter um bom desempenho do ponto de vista empresarial. Para isso, não apenas as instituições públicas, no caso no Recife, a Prefeitura, pode dar suporte a muitas dessas ações. O próprio acompanhamento pelo poder público poderia ter sido, né, nos anos que se acompanhou a evolução do risco, um acompanhamento no sentido
de trabalhar a gestão e de construir uma solução, né, para não chegar nesse ponto de ter que desocupar o prédio. E ainda hoje, aqui no Jornal das 10, uma fila de Brasília mostra o tamanho do problema do desemprego. Funcionários da Bianca entram em greve durante a recuperação da empresa. A luta pela diversidade no Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia. Estados Unidos, Canadá e México fecham um acordo que retira sobretaxas de importação do aço e do alumínio.